Olá! Hoje vamos conhecer um pouco da história da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Enquanto a gente conta um pouco dessa rica história, a gente vai passando algumas imagens antigas e também recentes dessa cidade que já foi capital do país. Bora lá? Os primeiros europeus aventureiros a chegarem por essas terras vieram em nau portuguesa em janeiro de 1502. Eles acreditavam terem chegado à foz de um rio quando adentraram na Baía de Guanabara e nomearam o local de Rio de Janeiro. Por lá, encontraram os índios tupinambás, que já habitavam nessas terras há milênios. Contudo, foram os franceses que primeiro se estabeleceram na região e viviam competindo com os portugueses no comércio madeireiro, o que instaurou uma guerra que só teve fim em 1567. Portugal consegue expulsar os franceses 2 anos após a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, no dia 1º de março de 1565. Graças à sua posição privilegiada na Baía de Guanabara, o Rio de Janeiro desenvolveu-se como uma importante zona portuária e comercial para a região, aumentando gradativamente a sua ocupação, população e urbanização. No fim do século XVII e no decorrer do século XVIII, com a descoberta de ouro em Minas Gerais, o Rio de Janeiro se transformou no principal porto de escoamento de metais brasileiros para a Europa, fazendo com que a capital da colônia passasse de Salvador para lá no dia 31 de agosto de 1763, permanecendo com este título até 1960. Porém, até então, apesar de terem sido construídas muitas igrejas e da população ter aumentado expressivamente neste período, o Rio de Janeiro ainda não apresentava uma estrutura urbana muito significativa. Imagine como se fosse um grande mercado popular cercado por fazendas e igrejas. As instituições de ensino ou segurança ainda não existiam, tampouco a cultura era desenvolvida. Não apenas o ouro era suma importância para os portos do Rio de Janeiro, mas também o comércio de escravos. O rio foi uma das principais portas de entrada dos navios negreiros. Estima-se que entre 3 a 4 milhões de africanos chegaram à América do Sul pelo Rio de Janeiro, principalmente nesse período colonial. Esta relação intensa com os africanos transformará profundamente as estruturas sociais da cidade, cujas marcas podem ser vistas até hoje não apenas nas ruínas, mas também na formação populacional e na cultura, sobretudo nas comunidades. No Rio de Janeiro, no final do século XVIII, a vida vai seguindo. O Rio é a capital do Brasil, o comércio de escravos está em alta, o ciclo do ouro já em declínio, a cana-de-açúcar já não era mais tão valiosa. A colônia começa aos poucos a investir no café. Enquanto isso, em Portugal, assustados com a iminência dos ataques de Napoleão, a família real portuguesa decide vir passar uns tempos no Brasil, e isso muda o rumo de toda a história da cidade. Para receber a coroa portuguesa, o Rio de Janeiro precisaria se estruturar. Por conta disso, construíram-se diversas igrejas e palácios, e foram criadas instituições como a Academia Militar, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, o Banco do Brasil e a Escola de Belas Artes, além da Biblioteca Nacional e o Jardim Botânico. O Brasil eleva seu status de colônia para Reino Unido, a Portugal e Algarves, e o Rio de Janeiro tornou-se a única cidade do mundo a ser sede de um império europeu fora da Europa. Surgem linhas férreas, indústrias, iluminação a gás e a cidade começa a tomar forma. Com toda essa movimentação de gente de realeza e construção de instituições, não tardou para o Brasil declarar sua independência em 1822, abolir a escravidão em 1888 e proclamar a República em 1889.
A cidade havia crescido bastante. No final do século XIX, contava com mais de 800 mil habitantes e diversos problemas habitacionais e de emprego, além das crises sanitárias, com constantes epidemias de varíola, tuberculose e febre amarela. A cidade era suja, doente e cheirava mal. O primeiro prefeito a prever um planejamento urbano para o Rio de Janeiro foi Pereira Passos, que assumiu o posto em 1903 e em 1908, por conta da celebração dos 100 anos da vinda da família real portuguesa, resolve reformar a cidade. Ele inaugura o Teatro Municipal, Biblioteca Nacional e o Museu de Belas Artes, além de uma nova zona portuária, avenidas, parques e passeios públicos. Para realizar tudo isso, ele age através do polêmico desmonte de morros do entorno do atual centro do Rio, demolindo centenas de casas, levando a população pobre a viver nos subúrbios e intensificando o processo de favelização. A desigualdade social se torna cada vez mais evidente. Por um lado, a beleza, o luxo e a sofisticação das novas construções inspiradas em Paris. Por outro lado, o nascimento de um Rio resiliente e resistente, que brotou na favela por falta de opção. E dessa relação dicotômica fez crescer uma identidade cultural ímpar no mundo. Nesta época, o Rio parece um pouco mais com a cidade que a gente conhece e começa a desenvolver a sua configuração atual. Inúmeras outras histórias vão se ramificando a partir desse tronco central, tecendo esse caldeirão de culturas, influências e relações nessa cidade tão diversificada que tem a desigualdade e a pluralidade como características e consegue ainda ser encantadora na mesma proporção. Os capítulos tão diferentes desta mesma história estão ilustrados nas ruas, nos bairros e no povo do Rio de Janeiro. Segundo o censo de 2010, o Rio de Janeiro possuía 6.320.446 habitantes. A população estimada em 2021 é de 6.775.561 pessoas. Algumas curiosidades do Rio de Janeiro. O Brasil é o país com maior incidência de raios em todo o mundo. No Rio de Janeiro, as constantes descargas elétricas ameaçam um de seus principais símbolos, o Cristo Redentor, considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A explicação para a frequência do fenômeno é que a combinação de montanhas e grande concentração de água, como lagoas, baías e o mar, atrai descargas elétricas. Segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais, a estátua é atingida por, em média, 2 a 4 raios por ano. Na maioria dos casos, não há danos, mas algumas tempestades são capazes de destruir partes do monumento. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é chamado de fluminense, mas quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. E por que este nome? A origem do gentílico do Rio de Janeiro é controversa. Os cariocas podem ter recebido seu nome a partir de uma casa ou de um peixe. Não há dúvida de que o termo Caraíua vem do tupi, mas há mais de uma interpretação de seu significado. A teoria mais popular é que significa homem branco. Ioca, casa. A junção de ambos remeteria à casa do homem branco, expressão que os povos indígenas usavam para designar as construções que os colonizadores portugueses estavam edificando em suas terras. Outros sugerem, no entanto, que a palavra viria de acari, termo com o qual os índios tupinambás designavam uma espécie de peixe que serviu de apelido aos portugueses devido à semelhança de suas armaduras com o casco desse animal. De qualquer modo, todos que nascem na cidade do Rio de Janeiro se reconhecem como cariocas e com orgulho. Na cidade, tão marcantes como o Cristo ou o Pão de Açúcar, na paisagem carioca, as favelas se espalham pelos morros do Rio. Os números impressionam. Segundo dados do censo de 2010, existem 160 bairros urbanizados e 763 favelas, nas quais vivem mais de 1.300.000 pessoas, quase um quarto da população municipal.
Esses dados fazem do Rio de Janeiro a cidade com o maior número de pessoas morando em aglomerados subnormais. Para se ter uma noção, se todos os moradores de favelas do Rio de Janeiro formassem uma cidade à parte, ela ainda seria a 12ª maior do país em população. E assim a gente encerra com essas belas imagens da cidade do Rio de Janeiro e seus pontos turísticos. Parabéns, Rio. Parabéns, cidade maravilhosa.